Irmãos, eu quero ministrar ao teu coração uma pequena palavra sobre o que é adoração. Eu sei que existem muitas definições do que é adoração. Eu mesma já participei como líder de louvor, sempre tive muito envolvida em congressos de louvor, em congressos de adoração, sempre estudei muito, sempre estudei a palavra com esse olhar para o louvor e para a adoração. E eu poderia dar inúmeras definições, e existem inúmeras definições sobre o que é louvor e sobre o que é adoração. Mas tem algo muito forte no meu coração para compartilhar com você, e eu quero trazer aqui nessa noite uma definição sobre o que é o louvor e sobre o que é adoração, que pode ser muito diferente do conceito que você tem sobre louvor e sobre adoração. Muitas pessoas têm um conceito de que louvor e adoração é aquele momento onde nós vamos a um culto e a música, a equipe de louvor começa a tocar e todos nós começamos a cantar, e ali você está louvando e adorando o nome do Senhor. Louvor e adoração é muito mais do que isso, irmãos. É muito mais do que um período de 40 minutos em que nós gastamos ali no nosso tempo de culto para adorar o nome do Senhor. Louvor e adoração tem que fazer parte da sua vida. Louvor e adoração tem que ser o seu dia a dia. E com essa definição aqui que eu quero compartilhar com você essa noite, eu quero que você capte no seu espírito e que você deseje ser esse verdadeiro adorador que adora o Pai em espírito e em verdade. A Bíblia diz lá no livro de João que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Amém? Sejam bem-vindos, glória a Deus. Eu quero ler uma passagem bíblica com você. Deixa eu pegar aqui o meu computador. Quero ler para você um texto que está em Marcos 14, e eu vou ler aqui com você do versículo 32 ao versículo 39. E essa pequena porção da escritura é sobre momentos antes de Jesus ser levado até a cruz. Não tem como nós falarmos sobre louvor, não tem como nós falarmos de adoração sem olhar para Jesus. Queridos, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo em todas as coisas. E Jesus foi o maior adorador. Então, se você deseja ser um adorador, uma adoradora, nós precisamos olhar para Jesus. E nesta noite, eu quero, dentro desse texto, extrair algumas atitudes que Jesus teve e olhar para todo esse contexto, para nós aprendermos com Jesus e falarmos sobre o que é essa verdadeira adoração que a palavra fala que Deus está à procura. Marcos 14, 32 diz assim: E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago e a João. E começou a ter pavor. Presta atenção nessa palavra, pavor. E a angustiar-se. Vamos pôr em negrito, angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Aí Jesus diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Vou ler aqui de novo. E foi Jesus outra vez e orou as mesmas palavras.
Eu quero ler esse mesmo momento no livro de Marcos, que conta algo que não foi contado aqui no livro de Marcos e que é o que eu quero frisar essa noite. Peraí. Achei. Naquele momento em que Jesus orava, ele disse assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas faça a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. Guarda essa palavra aí, agonia. E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Amém. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Queridos, Jesus foi aquele que passou por tudo que nós passamos. Ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele tomou as nossas dores, ele sofreu, como a Bíblia diz, para que nós não pudéssemos mais sofrer. Mas Jesus, ele veio em carne para que todos nós tivéssemos um modelo de alguém que foi feito à nossa imagem e semelhança, mas que nasceu nessa terra, que tinha emoções como nós tínhamos e que passou por tantas coisas como humano. Então aqui nessa passagem nós vemos um Jesus humano. Nós vemos um Jesus que a palavra diz que teve pavor. Nós vemos um Jesus que se angustiou, que sofreu profunda angústia. Ele falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Quantas situações nós passamos nas nossas vidas que nós podemos nos identificar com o que Jesus estava passando aqui? Quantas situações vêm em que nós passamos por profunda angústia, sem saber do futuro, sem saber daquilo que nos reserva? Quantas vezes nós passamos por situações que nos trazem pavor? Quantas vezes nós passamos pelo vale da sombra da morte, assim como Jesus passou? Jesus, ele tinha sentimentos, Jesus tinha uma alma, e quando ele percebeu que a morte estava batendo a porta, que ele não poderia passar por um atalho para subir aos céus e estar assentado à direita de Deus, Jesus sofreu. Jesus se angustiou. E a Bíblia conta que o suor dele foi transformado em sangue. E existem estudos que diz que quando você está numa angústia tão profunda, é possível que o seu suor se torne em sangue. Jesus foi um verdadeiro adorador no momento mais difícil da vida dele. E eu quero te mostrar isso aqui. Jesus, a Bíblia conta que quando estava chegando o momento, Jesus, ele veio para fazer a vontade do Pai. O propósito de Jesus era nascer e morrer na cruz para ser o nosso Salvador. E ele sabia qual era o propósito dele. Mas conforme o momento da morte, o momento mais difícil da vida de Jesus estava chegando, ele teve que tomar uma decisão, porque sempre existe o momento da decisão. Sempre existem dois caminhos. Existe o caminho de fazer a nossa vontade e existe o caminho de fazer a vontade de Deus. Então a primeira coisa que eu quero dizer sobre adoração, a primeira definição, essa é a palavra que eu estava procurando. A primeira definição sobre adoração é renúncia da nossa vontade. Então todo aquele que quer ser um verdadeiro adorador, todo aquele que quer se intitular, eu sou um adorador, você vai ter que passar pela renúncia. A renúncia da sua vontade, a renúncia do seu querer. Jesus, ele tinha uma vontade. Mesmo sabendo que ele iria morrer na cruz, a Bíblia diz que ele se ajoelhou diante do Pai e disse: Senhor, afasta de mim esse cálice.
Afasta de mim esse cálice, porque eu não quero ter que passar pela morte. A minha alma está angustiada, eu não quero passar. Mas logo depois Jesus disse que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, seja feita a vontade do Pai. Mas depois a Bíblia ainda conta que Jesus orou 3 vezes. E a Bíblia diz, aqui ó, deixa eu ler para vocês de novo. E foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras. Queridos, Jesus orou 3 vezes, não foi apenas uma vez. E por que você acha que ele orou 3 vezes? Você acha que ele orou 3 vezes porque ele cria que o poder da oração dele mudaria a vontade do Pai? Não. Jesus orou 3 vezes para que a carne dele fosse mortificada e para que ele desse um comando à alma, para que ele entrasse em obediência, mesmo sabendo que ele iria sofrer, mesmo sabendo que ele iria morrer. A alma dele precisava morrer para que o Espírito pudesse governar. Então, quando nós adoramos ao Senhor, adoração é uma renúncia da sua alma, é uma renúncia da sua vontade, para que a vontade do Pai seja feita. Amém? Irmãos, só isso aqui que nós compartilhamos já é tão profundo que a gente poderia ir muito, muito, muito além, só falando sobre renúncia. Andar com Cristo é viver uma vida de cruz. A Bíblia diz, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não tem como fugir de uma vida de cruz. Se você deseja ser um adorador, você vai ter que viver uma vida de cruz. Quantos de nós se identificam com Jesus? No momento em que você está passando por grande tribulação, no momento que você está no vale da sombra da morte, você chega diante do Pai e fala, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas eu sei que poucos de nós se assemelham com a Jesus e continuam a frase declarando, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Senhor, nessa noite, vamos parar um pouquinho aqui, irmãos. Se o Espírito Santo está falando com você agora, feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, eu não sei quem está aqui nessa live, Senhor, que tem passado momentos de angústia, que está passando pelo vale da sombra da morte. Mas, Senhor, eu quero declarar que a tua vontade será feita na terra como é no céu, na vida dos meus irmãos. E assim eu declaro na minha vida também. Senhor, eu já passei por tantos momentos, Pai, de vale. Senhor, eu já passei por tantos momentos, Senhor, de inverno, onde as flores estavam secas, onde não haviam frutos, onde o céu estava cinza e eu não via nada. Eu não sentia a tua presença, eu não via o teu mover. Mas ali, Senhor, eu declarei, seja feita a tua vontade e não seja feita a minha. Irmãos, não parou por aí. Jesus, ele não nos chamou, Deus, ele não nos chamou só para ter uma vida de sofrimento. Mas esse sofrimento produz algo tão profundo em nós que vai nos levar à vitória. É a porta estreita que a Bíblia fala, irmãos. Não tem como entrar no céu pela porta larga, é porta estreita. E nós temos que passar pelo vale para que a gente possa passar por essa porta estreita. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus foi vitorioso. Jesus não está mais na cruz. Jesus, ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E ele está sentado à direita de Deus. E ele também está reservando um lugar para você. No céu. Uma morada no paraíso. Esse vale vai passar. Mas é preciso passar por esse momento de renúncia, de entrega. Amém? Glória a Deus. Deixa eu continuar aqui. Já estou quase acabando de compartilhar aquilo que está aqui no meu coração, mas vamos continuar aqui.
Então, primeira coisa, se você deseja ser um verdadeiro adorador, você vai ter que viver uma vida de renúncia. Renúncia da sua alma, da sua vontade, para que a vontade do Senhor seja feita, assim como Jesus. E muitas vezes você vai ter que ir para o monte, você vai ter que subir a montanha, você vai ter que jejuar como Jesus fazia, você vai ter que ter um face to face com Deus, um momento onde você vai ver a face do Senhor. Mas existe um versículo que diz o seguinte: e apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Irmãos, existe uma força espiritual que vem quando nós tomamos a decisão de renunciar, porque Jesus renunciou à vontade dele. O que a Bíblia diz? Quando ele orava, o anjo do céu vinha e o fortalecia. Deixa eu te dizer, há um exército de anjos para te fortalecer nessa noite, para te fortalecer nessa batalha, para te ajudar a passar pelo vale da renúncia, para que você chegue até a terra prometida. Esse deserto, querido, vai passar. Deus não coloca ninguém no deserto para viver no deserto, mas o deserto na vida do cristão é só uma passagem, porque Deus tem a terra prometida para nós, amém? Mas nós só podemos chegar lá se nós renunciarmos à nossa vontade. Lembra do versículo tão conhecido de nós cristãos que diz: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Renunciar à sua vontade para viver os planos do Senhor é a melhor decisão que você pode tomar. E em segundo lugar, depois da renúncia vem a obediência. Jesus, ele renunciou à vontade dele e depois ele obedeceu. Depois da terceira vez que ele orou e ele voltou ali para Pedro e João, ele falou assim: levantem-se porque chegou a hora, o Filho de Deus ele vai ser entregue. Então Jesus, além de renunciar, ele obedeceu. Então, coloca aí no teu coração, primeiro renúncia, depois obediência. Todo aquele que deseja ser um verdadeiro adorador tem que viver uma vida de renúncia e uma vida de obediência. Tem uma amiga minha que diz assim: existe sempre alguém do outro lado esperando pela sua obediência. Sabe por quê? Porque a obediência, ela traz um fruto. Ela traz um fruto para a sua vida. A obediência te leva a lugares mais altos. A obediência te leva a romper limites. A obediência te leva para mais perto do coração de Deus. Sabe o que é obediência? Obediência é estar abaixo da sombra do Altíssimo, como diz lá no Salmo 91. É aquele lugar de descanso onde eu estou debaixo da sombra do Todo-Poderoso, aonde Ele é o comandante do exército e eu sou um soldado, esperando pelas ordens. O comandante dá a ordem e o soldado executa. Esse lugar de obediência é um lugar que agrada o coração do Senhor. Esse é o lugar que Deus espera que eu e você esteja. E não é um lugar passageiro, mas é um lugar permanente. A obediência é um lugar permanente. Muito parecida com essa entrega de Jesus é a entrega de Isaac. Quando Abraão entregou a Isaac, ele também teve que renunciar à vontade dele e ele teve que obedecer. E logo depois o Senhor falou: não mate o seu filho, não mate o seu filho. Mas ele foi até as últimas consequências para obedecer ao Senhor. Até onde você está disposta a ir para obedecer ao Senhor? Quando a Bíblia diz Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, sabe por quê? Porque existem os falsos. Porque existem aqueles adoradores que acham que por cantar boas canções, viver uma vida aparentemente que agrade a Deus,
mas dentro dos seus corações não há renúncia e não há obediência. Eles não estão dispostos a abrir mão dos seus sonhos, das suas vontades, para viver a perfeita vontade do Senhor. Então existem os falsos adoradores, sim, eles existem, mas a Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Então a minha mensagem para você essa noite é: não tem como você viver uma vida de completa adoração sem renunciar à sua vontade, sem obedecer a Deus. Jesus é o nosso modelo, Jesus ele é o nosso exemplo. Olhe para Jesus nesta noite. Olhe para as circunstâncias da sua vida e avalie. Você tem renunciado à tua vontade? O quanto está doendo? Será que você já derramou suor de sangue? Será que você já foi até o máximo que a tua alma podia alcançar para fazer a vontade do Senhor? Ou a sua alma está aí gritando e você não consegue chegar ao lugar de renúncia, ao lugar de obediência? Ser um adorador é viver uma vida de cruz. Ser um adorador é amar ao Senhor acima de todas as coisas. É amar ao Senhor acima dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus ideais. Amar a Deus acima do ministério. Amar a Deus acima da profissão. Amar a Deus até mesmo acima de você. A maior prova de amor que nós podemos dar ao Senhor é renunciarmos e obedecermos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero cantar mais um louvor nesse momento para encerrar essa ministração sobre louvor e adoração. E essa é uma canção que sempre me deu muitas experiências com o Senhor. Eu creio que quando nós louvamos ao Senhor, nós temos que sair do centro. E uma das coisas que me incomoda como ministra de louvor são tantas músicas compostas hoje onde o homem é o centro, onde a alma é o centro. E eu gosto muito de canções que entronizam o nome do Senhor, que falam sobre o nome de Jesus, de quem Ele é, menos de nós, irmãos, e mais do Senhor. Eu creio que as músicas que mais fazem sucesso aí nas paradas gospel são aquelas que alisam a nossa alma, né? Que diz que Deus é poderoso, que Deus vai fazer sua vontade, que você não vai mais chorar, que você não vai mais sofrer, mas esse não é o verdadeiro evangelho. Então, quando Jesus é o centro e nós entramos em adoração, o eu tem que sair, né? Sai o homem do centro e reina o Senhor. Então eu quero ministrar esse louvor aqui. Nossa, desligou meu computador aqui, só um minutinho. Eu amo esse louvor. Eu amo adorar o Senhor com essa música. Eu quero compartilhar um dos momentos que eu tenho com o Senhor, com vocês aqui, amém? Ela se chama Worthy of It All, digno de tudo. Senhor, sobre esta palavra que nós acabamos de ministrar, eu quero declarar que o Senhor é digno de tudo. É digno da minha vida, é digno do meu louvor, é digno da minha adoração. Oh, Jesus, santo, santo é o teu nome. Aleluia. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam: Tu és digno, Senhor.
de ti, é para ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory. Dia e noite, noite e dia, o incenso vai subir. Dia e noite, noite e dia, o incenso vai subir. Dia e noite, noite e dia, o incenso vai subir. Dia e noite, noite e dia, o incenso vai subir. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Dia e noite, noite e dia, o incenso vai subir a ti. Dia e noite, noite e dia. Tu és digno de tudo, de todo louvor, de toda honra. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Tu és digno de tudo, meu Senhor. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tua é a glória. Tu és digno de tudo, Deus, tua é a glória. Deixa o incenso de louvor subir como aroma, deixa minha obediência subir como aroma aos teus pés, Senhor, aos teus pés, ó Deus, aos teus pés, ó Deus. Tua é a glória. Digno tu és, Senhor, digno tu és, Senhor. O Senhor é digno da minha renúncia, o Senhor é digno da minha obediência. Sim, tu és, Senhor, tu és digno, Senhor, de tudo, tudo, tudo. Digno da minha vida, Pai, digno da minha vida, Senhor. Aleluia. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Santo, santo, santo é o Cordeiro. Santo, santo, santo é o Cordeiro. Lá na eternidade nós vamos estar junto com os anjos declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, ao nosso Rei.
todo louvor. Deixa eu ler um pouquinho aqui. Uau, que presença gloriosa. Eu espero que você esteja sentindo na sua casa a mesma presença do Senhor que eu estou sentindo aqui, né? Não tem como nós estarmos no mesmo ambiente, mas algo que eu sempre digo é que no reino do Espírito não existe distância espiritual. Mesmo Deus que está operando aqui no meu espírito, está operando aí na sua vida, está operando aí na sua casa, amém? Antônio, glória a Deus. Selma, Aline, deu tempo de você pegar um pouquinho, né, Aline? Eu vou gravar aqui depois, aí depois você pode assistir a live inteira. Eu creio que Deus falou muito conosco. Samira tá aqui, glória a Deus, Samira. Quem mais? André, obrigado pela presença. Abraço aos irmãos de Curitiba. Quero dar um alô e abençoar a sua vida. Você que não está aqui pertinho de nós, você que está em outras localidades, somos o mesmo corpo, estamos juntos, amém? Glória a Deus. Quem mais está aqui comigo? Irene, glória a Deus. Eu não conheci esse louvor, depois eu vou passar lá no grupo. Ele chama Digno de Tudo, vocês podem procurar lá no YouTube. Eu amo esse louvor. Até me enrosquei aqui um pouco porque eu conheci ele em inglês, eu cantava ele em inglês, mas tem uma versão muito bonita. Esse louvor eu não conhecia. Que louvor lindo. É uma bênção, né, irmãos? Olha, já tá acabando a nossa live. Consegui fazer tudo dentro de 1 hora. Glória a Deus. Amém? Um abraço para os irmãos aqui da Mosaico ABC, um abraço para os irmãos da Mosaico São Paulo, um abraço para os irmãos da Mosaico Curitiba, um abraço para os irmãos que não são da Mosaico, que estão aqui comigo, um abraço para os irmãos da Mosaico de Goiânia, os irmãos que vão assistir depois, da Mosaico Internacional. Amo cada um de vocês, foi um prazer estar aqui com você essa noite, compartilhando um pouco do meu coração. Nós vamos marcar outras lives. Eu creio que a internet é a ferramenta que o Senhor está nos dando. O Evandro falou algo, não sei se ele ainda está aqui na live, ele falou algo para mim o dia que ele esteve aqui em casa, que tocou tão forte meu coração, né? Ele falou lá na época dos apóstolos, eles discipulavam por cartas, né? Porque eles não conseguiam chegar até lá. Hoje nós discipulamos pelo Zoom, pelo Google Meet, pelo Instagram, e vamos usar todas essas ferramentas que Deus está nos dando para a glória dele. Não podemos estar juntos fisicamente, assim como Paulo não podia estar, né, fisicamente com as igrejas, mas podemos estar juntos aqui usando a tecnologia. Deus abençoe sua vida. Eu vou salvar essa live. Se Deus falou com você, assiste de novo. Se você não pegou essa live inteira, eu te encorajo a depois assistir e pega o aviãozinho e manda para abençoar mais alguém. Amém? Amo cada um de vocês, irmãos. Deus abençoe. Encerro por aqui. Até a próxima.